Bem-vindo ao canal Escatológico. No vídeo anterior, a respeito de comentários distorcidos sobre a Bíblia, nós falamos a respeito da teoria nebular que surgiu da mente de um filósofo, Immanuel Kant, e que depois foi desenvolvida pelo matemático Laplace. E vimos também como Strong, aqui está, esse é o livro dele, né? Em sua teologia sistemática, misturou a concepção criacionista com o evolucionismo. Então, quando a teoria da evolução, proposta por Darwin no seu livro A Origem das Espécies, surgiu, como dissemos no vídeo anterior, fez muito barulho. Entretanto, atualmente ela se encontra desacreditada, em decorrência não apenas de seus postulados, mas pelo desenvolvimento da bioquímica e das ciências biológicas. Rubem Alves, ele escreveu um livro muito interessante, que é esse aqui, Filosofia da Ciência, que eu recomendo a todos. Esse aqui eu comprei no selo. Então ele fala o seguinte: o cientista virou um mito. É interessante que a gente tem que falar a respeito disso. O Einstein, aquela figura, né, que virou icônica, com a vasta cabeleira, dando a língua, né? Aquilo é a mídia total, né? Eles criaram aquela figura do Einstein e que se tornou mais ou menos o padrão de como as pessoas comuns veem os cientistas, né? Um cara totalmente desmiolado, um sujeito meio distraído, e que ele fica ali envolvido com equações e fórmulas, não é? Então, o cientista virou um mito. E ele fala aqui, e todo mito é perigoso, porque ele induz o comportamento e inibe o pensamento. Este é um dos resultados engraçados e trágicos da ciência. Se existe uma classe especializada em pensar de maneira correta, que são os cientistas, os outros indivíduos, quer dizer, eu e você, somos liberados da obrigação de pensar. Então hoje, né, as pessoas aceitam tudo que essa tal ciência, que na verdade se tornou uma pseudociência, afirma. Se os caras afirmarem, se a NASA hoje afirmar, né, que eles encontraram um ET, todo mundo vai acreditar. Não importa o que é que eles vão mostrar na televisão ou em imagens, né? Então, a mídia fez isso. Então, nós somos, por causa desse mito do cientista, nós somos liberados de exercer o nosso senso crítico. Então, os outros indivíduos são liberados da obrigação de pensar e podem simplesmente fazer o que os cientistas mandam. Quando o médico lhe dá uma receita, você faz perguntas? Sabe como os medicamentos funcionam? Eu acho que ninguém lê nem a bula do remédio, né? Vai lá, vou tomar e vou ficar bom. Não lê a bula do remédio para saber os efeitos colaterais, para saber a fórmula. Simplesmente toma, porque a autoridade, que é o médico, ele é o cientista, determinou a você que faça isso. Será que você se pergunta se o médico sabe como os medicamentos funcionam? Ele manda, a gente compra e toma. Vejam só, nós não pensamos. Você está com a receita na mão, você simplesmente obedece.
Ele diz aqui: não precisamos pensar, porque acreditamos que há indivíduos especializados e competentes em pensar. Então é o seguinte, você entrega a sua confiança, né, para o médico. E ele vai dizer o que você tem que fazer para ser curado de um determinado mal. Eu fico pensando naqueles medicamentos caseiros, né, que os nossos avós faziam, né, não tinha muito acesso. Isso não é muito distante não, porque tem gente hoje, né, que tem pais e mãe que moram no interior e às vezes não tem acesso a médico. Isso aí é muito comum. Então eles utilizam as ervas, que eles sabem, pelo senso comum que foi passado, né? Aquele ensinamento dentro da família. E dentro desse senso comum, eles conseguem realizar, né, fabricar remédios, né, pela utilização de coisas naturais e que dão resultado. Isso aí é o senso comum. Isso aí eu posso dizer, embora a pessoa não saiba, que ela é um cientista, que ela aprendeu pelo uso, né, o uso constante daquela infusão, daquela semente, daquela erva, que o resultado é X. Né? Então isso aí é ciência. Então, para a sociedade atual, e pela visão que nós temos dos cientistas, né, que são pessoas especializadas em pensar, nós então abrimos mão do nosso senso crítico. Não precisamos mais pensar, porque nós acreditamos que existem esses indivíduos especializados em pensar. Pagamos para que essas pessoas pensem por nós. E depois ainda afirmam, como ele fala aqui no livro, que vivemos em uma civilização científica. O que eu disse dos médicos, você pode aplicar a tudo. Então ele fala, o que eu afirmo a respeito dos médicos, você pode aplicar a tudo. Os economistas tomam decisões e temos de obedecer. Os engenheiros e urbanistas dizem como devem ser as nossas cidades, e isso acontece justamente desse modo. Dizem que o álcool será a solução para que nossos automóveis continuem a trafegar. E a agricultura se altera para que a palavra dos técnicos se cumpra. Afinal de contas, para que serve a nossa cabeça? Ainda podemos pensar? Adianta pensar? Quando você afirma, na nossa sociedade atual, que, por exemplo, não existe gravidade, quando você afirma que a Terra é plana, que não existe espaço, aí o que acontece? Todas aquelas pessoas que pagaram esses cientistas, né, para que eles pensem por elas, todas essas pessoas se levantam contra nós. É uma coisa assim que chega a ser meio violenta, sabe? Ontem eu estava conversando com um amigo meu, que ele é pastor, e eu falei a respeito disso. No outro vídeo eu falei sobre isso. E eu falei, olha, a Terra é plana, não existe gravidade, rapaz. Não existe espaço. Você acredita que nós estamos girando, né? Estamos na bola giratória molhada e tal. E ele se alterou. Visivelmente eu vi um sujeito que ele é muito mais calmo do que eu. Um cara calmo. Não se altera por nada. É uma pessoa assim, como eu disse, um homem consagrado a Deus. E eu vi o cara se alterar. Ele alterou a fisionomia. Embora ele
tentasse disfarçar isso aí. E ele começou a falar sobre a gravidade. E ele ia, ele voltava, e não sabia se ele saía ou se ele ficava. E ele começou a falar em um tom de uma pregação sobre a gravidade. Começou a exaltar o Isaac Newton, né? Como se fosse um personagem bíblico, né? Por quê? Porque ele se acostumou a que pessoas pagas para isso pensassem por ele. Então ele começou a, infelizmente, a mais ou menos papaguear, né? Só repetir, né? Dizendo várias vezes: mas Newton fez uma lei, a lei da gravidade, a lei da gravidade. Então foi isso que aconteceu. Isso é um sintoma muito claro de que o mito do cientista se tornou uma coisa perigosa. Bom, então ele fala aqui, ele pergunta: adianta pensar? Antes de mais nada, é necessário acabar com o mito de que o cientista é uma pessoa que pensa melhor do que as outras. O fato de uma pessoa ser muito boa para jogar xadrez não significa que ela seja mais inteligente do que os que não jogam xadrez. Você pode ser um especialista em resolver quebra-cabeças. Isto não torna você mais capacitado na arte de pensar. Tocar piano, como tocar qualquer instrumento, é extremamente complicado. O pianista tem de dominar uma série de técnicas distintas, ele diz. Oitavas, sextas, terças, trinados, legatos, staccatos, e coordená-las para que a execução ocorra de forma integrada e equilibrada. Imagine um pianista que resolva se especializar, note bem esta palavra, um dos semideuses, mitos, ídolos da ciência, a palavra especializar. Então ele se resolve se especializar na técnica apenas dos trinados. O cara pianista vai tocar só trinado. O que vai acontecer é que ele será capaz de fazer trinados como ninguém. Só que ele não será capaz de executar nenhuma música. Cientistas são como pianistas que resolveram se especializar numa técnica apenas. Imagine as várias divisões daquilo que chamamos ciência: física, química, biologia, psicologia, sociologia, como técnicas especializadas. No início se pensava que tais especializações produziriam miraculosamente uma sinfonia. Mas como ele afirma aqui, isto não ocorreu. O que ocorre frequentemente é que cada músico é surdo para o que os outros estão tocando. Físicos não entendem sociólogos, que não sabem traduzir as afirmações dos biólogos, que por sua vez não compreendem a linguagem da economia, e assim por diante. A especialização pode se transformar numa perigosa fraqueza. Um animal que só desenvolvesse e se especializasse nos seus olhos, em olhar, se tornaria um gênio no mundo das cores e das formas. Mas, ao contrário, seria incapaz de perceber o mundo dos sons e dos odores. E isto pode ser fatal para a sobrevivência. Então você deve entender que a ciência é uma especialização, um refinamento de potenciais comuns a todos. Quem usa um telescópio ou um microscópio vê coisas que não poderiam ser vistas a olho nu. Mas eles nada mais são do que extensões dos olhos. O telescópio é uma extensão do olho do astrônomo.
Ele não vai ver, o telescópio não vai fazer ele, né, ver coisas que não existem. Então, quando eu vejo aí em comentários, né, as pessoas dizendo assim, usa um telescópio, usa um telescópio. Poxa, eu já vejo com os meus olhos, né, eu vejo o horizonte reto. Eu não vejo nenhuma curva no horizonte. Né? Quando eu vou lá na praia, no mar, já bati fotos, né? Nas últimas férias estivemos, né, num local lindo, né, onde dava para ver o mar perfeitamente. Então bati as fotos, eu vi lá nas fotos o horizonte reto. Né? O horizonte eu via reto. E na época lá eu não tinha um telescópio, ou não tinha uma câmera poderosa, né? Aí eu olhava lá para os navios, aí via eles sumindo, né? Aí dava a impressão lá que o navio sumia, né, na pretensa curvatura de um pretenso globo. E naquela época ali, eu nem pensava nada sobre terra plana, né? Bom, mas aí tem o telescópio, né? Hoje, se você vai lá à beira-mar, né, veja aquele horizonte reto e observe um navio. Ele vai, né, o navio vai, e ele vai sumir no horizonte. Em um primeiro momento você vai achar que ele desapareceu numa curvatura, né, que nem existe, ela não existe. Se ela não existe quando assim, né, ela também não vai existir assim, né, numa curvatura. Tá aqui, a gente vê o horizonte assim, retinho, né? Se a Terra fosse um globo, deveria existir uma curvatura quando você vê o horizonte assim. Deveria existir essa curvatura, mas você vê reto. Então você vai ver, né, o navio desaparecendo. Mas se você pegar um telescópio, né, que é um instrumento que vai ampliar o poder dos seus olhos. Esse instrumento não vai criar nada, ele não vai criar uma curvatura. Você vai pegar esse telescópio, uma câmera P900, que muita gente aí usa, e você vai poder trazer aquele navio que sumiu no horizonte, ele desapareceu da sua perspectiva, você vai trazer ele novamente para os seus olhos, né? Para os seus sentidos. Então, novamente, você vai poder ver com seus olhos, utilizando um instrumento que amplia o seu poder de visão, você vai trazer para a sua realidade novamente aquilo que tinha sumido. Então, o telescópio e o microscópio são extensões dos seus olhos. Nada mais do que isso. Eles nada mais são que extensão dos seus órgãos, né? Não são órgãos novos, são melhoramentos na capacidade de ver, que é comum a todas as pessoas. Um instrumento que fosse a melhoria de um sentido que não possuímos seria totalmente inútil. Da mesma forma como telescópios e microscópios são inúteis para cegos e pianos e violinos são inúteis para surdos. Se eu olho para o céu e vejo o Sol e a Lua, né, numa perspectiva que eles não estão tão longe, estão perto. Por que eu vou negar isso? Se eu não sinto a Terra girar, por que eu vou negar o meu sentido? Né? Por que eu vou negar isso? Porque uns caras que se dizem cientistas dizem que isso é ilusão? Não, meu caro. Aí você está negando aquilo que Deus te deu para dizer que você é um idiota. Você está se dizendo a si mesmo um imbecil. Eu vejo o horizonte reto.
Mas vem o cientista e diz, não, isso aí é curvo. E você acredita. Né? O cara faz lá uma fórmula matemática. E você acredita na fórmula matemática, que é totalmente diferente da realidade. Aquilo que você vê, que você ouve, que você sente. Isso não seria uma imbecilidade? Vejam só o que ele diz aqui. A ciência não é um órgão novo de conhecimento. A ciência é a hipertrofia de capacidades que todos têm, que toda pessoa possui. Isto pode ser bom, mas pode ser muito perigoso. Quanto maior a visão em profundidade, menor a visão em extensão. A tendência da especialização é conhecer cada vez mais de cada vez menos. Então vejam só, a ciência ela não mata o senso comum, ela apenas o amplia. Né? Então ele fala aqui, a aprendizagem da ciência é um processo de desenvolvimento progressivo do senso comum. Só podemos ensinar e aprender partindo do senso comum de que o aprendiz dispõe. Então, o senso comum é o quê? É que vivemos em uma terra plana. O senso comum é de que as constelações são fixas. Né? Elas giram, mas elas não mudam. O senso comum, as pessoas que navegavam há 4.000 anos, sei lá, 2.000 anos aí, né? Elas navegavam se guiando pelas estrelas. E as estrelas não mudaram desde aquela época. Tanto isso é verdade que você pode dar nome às constelações, né? Tem lá Touro, Gêmeos, Capricórnio, Câncer, etc e tal. Então nós podemos nos guiar por isso. Tem lá a Ursa Maior, que nunca mudou. Tem a Ursa Menor. Tem lá o Cruzeiro do Sul. Né? E isso não modifica. Por quê? Porque a Terra está imóvel. Nós não estamos voando. Nós junto com o Sol, né? Está aqui o Sol, aí o Sol vai. Aí estamos lá, num espaço, né, infinito. Espaço infinito, não acaba. Infinito. E as constelações são as mesmas. Né? Você coloca a superexposição do céu, numa foto você vai ver as estrelas, né, de um modo, quer dizer, vai ver a trajetória das estrelas do modo, elas estão assim, circular, um modo circular. E só a estrela Polaris vai estar fixa. Então aquele modo circular, né, de se ver as constelações, as estrelas, numa foto em superexposição, demonstra o quê? O que diz o seu senso comum? Que a gente está girando junto, assim? O que diz? E só diz uma coisa, que nós estamos parados e o que está acima de nós está girando. É isso que diz. E o que é o senso comum? Esta expressão não foi inventada pelas pessoas de senso comum. Creio que elas nunca se preocuparam em se definir. Um negro em sua pátria de origem não se definiria como pessoa de cor. Evidentemente, esta expressão foi criada para os negros pelos brancos. Da mesma forma, a expressão senso comum foi criada por pessoas que se julgam acima do senso comum, como uma forma de se diferenciarem das pessoas que, segundo o seu critério, são intelectualmente inferiores. Quando o cientista se refere ao senso comum,
ele está, obviamente, pensando nas pessoas que não passaram por um treinamento científico, um treinamento da pseudociência. Certo? No agricultor, ele tem um senso comum. Ele sabe que se ele plantar determinada leguminosa em um período determinado, aquele período, que ela vai pegar na terra, ela vai crescer. E se ele, em outra estação, ele plantar a mesma leguminosa, que não vai dar certo. Ele fez ciência. Isso é ciência. Mas que os canalhas da pseudociência definem como senso comum para dizer que eles são os especialistas, os que podem pensar, e tudo que eles pensam é correto. É tão correto que nós vimos Darwin, né? O Darwin, por causa de seu limitado conhecimento, cometeu erros tremendos. Né? Primeiro, ele não era um biólogo. O cara era formado em teologia. Né? Era um teólogo frustrado. Tanto que se revoltou contra Deus. Uma das revoltas dele é porque ele teve lá um filho que morreu com 10 anos. Ai, Deus, meu filho morreu com 10 anos. Eu sou um revoltado. Deus, você não existe mais. Seu Deus. Quer dizer, o cara também tinha uma maturidade de um moleque birrento, né? Porque todo mundo morre, poxa. Eu tive uma irmã que morreu com 12 anos. Isso aí é culpa de Deus? Que negócio é esse? Um cara desse é um animal, né? A culpa é porque ela nasceu. Nasceu, morreu. Essa é a vida. Né? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós sabemos que estamos aqui de passagem. Quem é que vai virar semente? Então ele era revoltadinho, Aí ele resolveu fazer uma teoria, eu vou tirar Deus do esquema. E pior que o cara conseguiu, em grande parte, formatar a mente de muitas pessoas. Aí, bom, voltemos aí à sua teoria, do revoltadinho Darwin, o macaquinho. Bom, as evidências indicam que a vida não pode surgir espontaneamente, sem uma causa. A célula não é simples. Aqui está nas minhas anotações, Tem gente que reclama porque eu leio, mas acho que a gente coloca o pensamento no papel e lê. Eu não tenho memória de computador, eu fico lendo. Eu leio mesmo, não vejo nenhum problema nisso. Bom, então ele fala aqui. As células, a célula não é algo simples, mas muito complexa. A bactéria possui máquinas moleculares complexas. Se você ler aquele livro, A Caixa Preta de Darwin, ele fala muito sobre esses mecanismos das células, que são máquinas moleculares. Como Darwin não tinha acesso, naquela época, a um instrumento que permitisse que o seu olho visse além da sua capacidade, ele não conhecia o DNA, ele não conhecia as células em detalhes. Então, com o microscópio eletrônico, que não era acessível na época de Darwin, é possível ver essas moléculas, esses verdadeiros motores. Então, a bactéria é mais parecida com uma fábrica de automóveis, com múltiplos engenhos robóticos em um complexo centro de controle. Então, isso mostra que a teoria dele é furada, que a vida surgiu e veio evoluindo. Que a bactériazinha é muito simples. Nunca. É muito complexo. A coisa é muito complexa. Darwin desconhecia que o DNA é como um programa de computador, mas de longe, muito mais avançado do que algum software alguma vez criado.
Então, nada que o ser humano produz vai um dia comparar ao DNA, a complexidade que existe ali. A inexistência de fósseis de transição, né? Então não existem fósseis de transição nas camadas da Terra que possam comprovar que a existência da tal macroevolução. Então isso é tão verdadeiro que o jornalista, isso aqui é a pesquisa que eu fiz, né? O jornalista George C. Johnston escreveu: este é o veredito da paleontologia moderna. O registro fóssil não revela uma evolução gradual darwiniana. Otto Schindewolf, muito provavelmente o mais importante paleontólogo do século XX, escreveu que os fósseis contradizem diretamente Darwin. Stephen Stanley, paleontólogo que ensina na Universidade Johns Hopkins, escreveu no The New Evolutionary Timetable que o registro fóssil não documenta de forma convincente uma única transição de uma espécie para outra. Fecha aspas. A evolução darwiniana, que é ensinada nas escolas, na verdade, pura lavagem cerebral, se concentra na macroevolução, ou nas modificações para além dos limites dos tipos